Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o oculto, né? Digamos assim, ocultismo, embora eu não goste, vocês bem sabem, quem me conhece e me assiste há mais tempo, que eu não tenho nenhum apreço por ideologias, então eu não quero falar desse oculto como algo ideológico, né? Então por isso que eu evito usar a expressão ocultismo, mas para me fazer entender melhor, não tem outro jeito. Então, muitas pessoas têm andado, né, existe muita mistificação em torno dessa palavra, como em torno de tudo, né? E quando acontece um verdadeiro despertar, um despertar mais profundo, a gente acaba se dando conta de que fomos enganados, de que tudo aquilo que nos ensinaram não é verdade, né? É escancaradamente, muitas vezes, mentira e, na maioria das vezes, omissão, ou seja, há um ocultamento premeditado, há um ocultamento deliberado, proposital, das verdades. Então, é selecionado. Não é muito difícil de entender isso, eu não entendo como possa haver tanta gente que reluta ainda contra isso. Precisa muita inconsciência mesmo, precisa estar muito adormecido, muito apegado, né, ao sistema para não compreender uma coisa básica. Assim, nós somos bombardeados com informações o tempo todo. Informações. Informação não é conhecimento. E conhecimento nem sempre é a verdade, né? Então, quando se fala do conhecimento, usando essa expressão no senso comum, né? Porque o conhecimento verdadeiro ele é empírico, né? Ele é vivenciado, não é acreditado. Então eu estou falando do conhecimento, da palavra conhecimento usada no senso comum, né? Informação não é conhecimento, conhecimento não é sabedoria, nunca foi. E nós somos bombardeados com informações desencontradas. Se você estiver realmente prestando atenção, você vai ver que está todo mundo confuso, né? A gente tenta se apegar a alguns ramos do conhecimento humano, como a própria ciência acadêmica, né? A palavra ciência, né, significa saber, conhecer. Então, essa palavra abrange um espectro gigantesco na humanidade. Então, é preciso entender que a ciência acadêmica, ela obedece egos, ela obedece ambições, ela obedece tanto quanto a religião sempre obedeceu aos interesses do Estado, a ciência acadêmica também obedece aos interesses do Estado. Então, de vez em quando surge alguma coisa interessante, realmente interessante, que consegue passar, né, perfurar a brecha do Estado em benefício de todos. Mas, prestem bem atenção, 99,99% das descobertas científicas obedecem a uma agenda capitalista, uma agenda de ganho, né, a uma agenda monetária. Ou seja, o lobby da ciência acadêmica sempre é a favor do lucro. Então não é confiável, porque ela sempre vai deixar passar a informação que se conforma dentro do sistema. Infelizmente, eu não estou aqui falando contra a ciência, na verdade nunca falo contra nada, né? É importante esclarecer isso. Então, a gente diz assim, isso é verdade porque a ciência diz que é, né? E alguns até dizem a ciência comprovou, mas infelizmente eu nunca vi a comprovação, né? Então fica difícil. A ciência diz que funciona dessa forma, mas não tô, é que eu disse, não tô. Na verdade, nós temos que ter sempre uma postura cética com relação a tudo, né? De não crença, não acreditar simplesmente porque alguém disse e também não negar. E nesse ponto também a ciência oficial, a ciência acadêmica peca, tanto quanto a religião organizada sempre pecou ao longo das eras.
que é a negação a priori de determinadas coisas, né? E de coisas que a ciência não tem interesse em se aprofundar. Posso dar um exemplo? Na astrologia, né? Então a ciência oficial não tem interesse de aprofundar nesse assunto, porque é um assunto que traria muita luz, né, para a humanidade, e na agenda, aquela que eu disse, né, dos donos do mundo, digamos, do poder oculto desse nosso planetinha, né? Estou falando do poder físico, né? Não estou falando de um poder oculto, que daí é outra coisa, né? Estou falando do poder oculto dos donos do dinheiro, né? Os donos do poder. Não há interesse em trazer à tona e validar, principalmente, né, assuntos que tragam liberdade, que tragam a libertação, que tragam a compreensão profunda do estado humano, né, de ser humano. E então a grande maioria do conhecimento é barrado. O que chega até nós é 0,001% e, né, nem estou exagerando, não. O que chega até nós em termos de conhecimento é apenas o suficiente para nos transformarmos em cidadãos eficientes e produtivos para a sociedade, para dar retorno, né, para nos tornarmos lucrativos para esses cidadãos. Não estou falando nenhum absurdo. Se você acompanhar algumas notícias aí, você vai ver que os bilionários, ao longo desse pequeno período que nós tivemos de pandemia, de isolamento, né, que deixou muita gente perdeu emprego, deixou muita gente sem dinheiro, sem fonte de renda e tal, os bilionários triplicaram, quadruplicaram suas fortunas num período aí de 6 meses. Talvez eu esteja exagerando, então estatisticamente é melhor você procurar as fontes. Então, alguma coisa está errada. O pobre sempre ficando cada vez mais pobre e o rico, mas estou falando aqui o rico, né? Não estou falando classe média, que a classe média tem a mania de achar que é rica e a classe média é tão pobre quanto o pobre. Porque acontece uma coisa bem interessante. A classe média é daquele cidadão ambicioso que quer ter. Então esse cidadão não vive. Pode-se dizer que o pobre, o realmente pobre, vive muito mais do que o cidadão da classe média. Esse aí só vive para sustentar o governo. Mais nada. E pior, não tem nem consciência disso, não se dá nem conta disso, que ao ter a ambição de ter o carrão, né, a casona, enfim, de andar com roupas de moda e viajar muito, essas coisas todas, ele nem se dá conta de que o que ele está fazendo é carregando o governo nas costas, né? E então eu estou falando do rico, do bilionário, né, que são apenas algumas pessoas, né, algumas famílias. Então, ao longo da história da humanidade, para vocês verem como eu estou falando do ocultismo, né? Eu não estou trazendo nenhuma verdade oculta, porque a verdade tem que ser descoberta por você, né? Então, ao longo de todos os vídeos, de todos esses anos que eu estou compartilhando os vídeos, eu trouxe pistas, né, de algumas verdades que você pode descobrir sozinho, que é o que mais interessa, né? Porque quando a gente recebe as coisas mastigadas, tornam-se crenças, né? E justamente o que eu quero mostrar é que não há necessidade de acreditar em nada, porque você pode descobrir tudo. E é interessante o quanto eu vejo, o quanto eu percebo mesmo, né, nesses anos todos, o quanto as pessoas são apegadas com o conhecimento oficial, com o conhecimento acadêmico, porque quando surge um conhecimento novo, quando emerge, né, daqui e dali uma dessas verdades profundas que não condiz com o conhecimento aquele que nós recebemos, aquela caixinha, né, que eu digo sempre que a crença é uma caixinha. Então a gente olha dentro da caixinha pequenininha aquela e diz assim, não, mas não está aqui. Isso que tu está falando não está aqui. E a gente não levanta o olhar para olhar em todo esse universo gigantesco, maravilhoso, né? Mas não está dentro da caixinha que nos foi passada.
É um absurdo isso. E eu vejo que as pessoas comparam, né, e se apegam nos termos técnicos, porque não se apeguem nos termos técnicos. Cada escola de conhecimento, cada escola de ensinamento, cada escola filosófica, cada escola científica tem termos próprios para uma mesma coisa. Você vai ouvir falar de duplo etérico, você vai ouvir falar de corpo astral, aonde outra escola vai falar só de alma, aonde outra escola vai falar de perispírito. Você que tem que buscar entendimento suficiente para saber que estão falando a mesma coisa, porque todos têm que falar a mesma coisa. Se não estiverem falando a mesma coisa, alguém está mentindo. Então cabe a nós alcançarmos o discernimento suficiente para compreender a questão semântica, que é o que eu falo sempre, para não entrar na grande confusão das palavras, que basicamente é tão fácil enganar através da confusão das palavras, e é desse artifício, né, através da linguagem, principalmente, que os donos do mundo, mal intencionados, disseminam a desinformação, distorcendo o significado das palavras, distorcendo o significado das coisas que nos chegam. Agora, a única proteção que a gente tem está em nós mesmos, está na nossa capacidade de discernimento. Como é que a gente vai aumentar a capacidade de discernimento? Através do autoconhecimento, através do conhecimento do mecanismo da própria mente, né, das confusões que a gente mesmo faz em torno dos ensinamentos que chegam até nós. Então, para encerrar, eu quero dizer que reforçar mais uma vez, o pessoal me pede muito que eu fale sobre coisas esotéricas, né? Não é minha intenção, porque eu já disse tantas vezes que não é necessário nenhum acúmulo de conhecimento para você realmente descobrir quem você é. Então, a minha intenção sempre é reforçar que você descubra quem você é, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto vos será acrescentado. O reino de Deus é você, então buscai a você em primeiro lugar. Conhece-te a ti mesmo. É isso que eu digo sempre, né? Então, eu estou falando isso apenas porque algumas pessoas me pedem, né, que eu fale algumas coisas mais aprofundadas sobre esoterismo. Não é realmente a minha intenção. Mas o que eu vou fazer, nas minhas pesquisas, eu achei um canal muito interessante, né? Eu vou deixar os links de alguns vídeos, 4 ou 5 vídeos ali que eu achei mais interessantes até agora, para você dar uma conferida e conhecer um pouco da história da humanidade, para você conhecer um pouco esse lado oculto que nos foi ocultado e nos é ocultado sobre a verdade da história da humanidade. Toda vez que você ouve falar em Atlântida, você pensa, é um mito, é uma fantasia. Gente, fantasia é pagar boleto. Isso é fantasia. Fantasia é acreditar no sistema financeiro, no sistema de saúde, no sistema médico, no sistema farmacêutico. Isso é fantasia. Então, antes de sair falando por aí que um conhecimento profundo, como falar de Atlântida, por exemplo, é fantasia, pense se tudo aquilo que te ensinaram não é a verdadeira fantasia que te torna escravo, achando que a vida é isso aí que te mostraram. A vida é o que o sistema determina: trabalhar, pagar contas e morrer. E isso não é vida. Isso é fantasia, uma fantasia dolorosa, uma fantasia de sofrimento que nos faz sofrer o tempo todo. Então, avalie bem. Se você tem inteligência suficiente, sabedoria suficiente, discernimento suficiente, você vai entender do que eu estou falando. Então, eu vou deixar os links aí logo abaixo para você, junto ali com os cursos, né? Para você, se você se interessa em saber um pouco mais do que tem sido escondido de nós ao longo das eras, você não precisa acreditar, não estou sugerindo que você acredite e também não estou sugerindo que você precisa disso para se tornar uma pessoa melhor. Mas, como eu disse, quando a gente desperta, a gente percebe que foi enganado. Então, se você está se sentindo enganado e sente necessidade de saber um pouco mais da história oculta
da humanidade que não chegou até você, não só da história, mas certos elementos. Quando você ouve falar em astral, né, também você torce o nariz. Quando você ouve falar em espíritos, torce o nariz. Por que você torce o nariz? Porque você foi condicionado a negar a existência de certas coisas, de 99% do mundo, da existência como ela realmente é. Você foi condicionado. Então, dentro desse condicionamento, qualquer coisa nova e diferente que caia em você, na sua caixinha, você nega, você foi condicionado a negar. E você foi condicionado a acreditar. Então, não acredite naquilo que você vai assistir, caso você vá assistir. Não é isso que eu estou sugerindo. Não estou sugerindo para você acreditar. Não estou sugerindo para você substituir uma crença antiga por uma crença nova. Mas para você entender o quanto você está sendo manipulado. E aí só assim você pode se defender, através do autoconhecimento e através do real conhecimento a partir do conhecimento de si mesmo. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Dá uma olhadinha nos cursos, vê se tem algum que te interessa, na descrição, logo abaixo. Contribua com o canal, a sua contribuição é muito importante, de qualquer valor, isso não é brincadeira. O projeto Ouroboro depende da sua boa vontade também para continuar existindo, mais do que nunca agora com essa pandemia. O número da conta é sempre deixado logo ali abaixo também. E compartilhe e divulgue os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima!